Débora, o milagroso levante de fé que transformou Israel na batalha divina contra Císara. No terceiro ano de Joaquim, os israelitas experimentavam o pesado domínio de Císara, o temido comandante do exército cananeu. Por debaixo do seu jugo opressor, o povo clamava a Deus com fervor, buscando alívio à sua amarga aflição. Em meio a essa escuridão, havia uma luz que brilhava intensamente, Débora, a profetisa e juíza de Israel, que habitava sob a palmeira que leva seu nome, entre Ramá e Betel, em Efraim. Com coragem e firmeza, ela administrava justiça e era a voz de Deus para seu povo afligido, provendo esperança onde só havia desespero. Certa manhã, enquanto a brisa suave acariciava as folhas da palmeira, Débora recebeu uma palavra do Senhor. Era chegada a hora do levante. Levante-se, vai e reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon para lutar contra Císara no Monte Tabor. O chamado divino reverberou no coração de Débora, e, com determinação, ela convocou Baraque, o guerreiro audaz, para cumprir a ordem do Altíssimo. Ao ouvir o convite, Baraque hesitou, o medo espremendo seu coração. Se você não for comigo, não irei, disse Baraque, expressando sua insegurança em seguir o chamado sem a presença da profetisa. Disfarçando a incredulidade, Débora consentiu em ir, mas em um tom profético, afirmou, a honra da vitória não será sua, mas de uma mulher. As palavras tinham um peso que persistiria no ar, desafiando estereótipos e promovendo a força do divino. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. O dia da batalha finalmente chegou, e a atmosfera estava carregada de expectativa no Monte Tabor. Os israelitas, armados com coragem renovada, estavam prontos para enfrentar o exército de Císara, que se aproximava com seus carros de guerra imponentes. À medida que a resistência do povo de Deus se intensificava, nuvens escuras começaram a aparecer no horizonte. Por um ato sobrenatural, a tempestade começou a rugir. A chuva torrencial inundou o campo, embarrando as rodas dos carros cananeus e gerando caos no acampamento inimigo. Císara, tomado pelo pânico, abandonou seu carro e começou a correr, enquanto os guerreiros de Israel, agora energizados pela intervenção divina, perseguiam-no. Parece que a vitória estava ao alcance. No entanto, a profecia de Débora ainda pairava sobre o desenrolar da calamidade, o verdadeiro desfecho ainda estava por vir. Enquanto a batalha se aproximava do clímax, o destino de Císara estava prestes a cruzar com o de Jael, a mulher que se tornaria um instrumento na mão de Deus para selar o destino do opressor. As tensões elevavam-se. A memória das ações de Débora, Baraque e Jael mudaria para sempre a história de Israel. Quais eram os próximos planos do Senhor? No crepúsculo que mergulhava a terra em uma luz dourada, o campo de batalha ecoava a agonia do confronto. A temida voz de Císara havia silenciado, mas um novo chamado se erguia entre os ecos da vitória. Ao longe, Jael observava os guerreiros de Israel entoando cânticos de louvor por seu triunfo, mas seu coração pulsava em outra frequência. Ela sabia que o desfecho final estava prestes a se desenrolar. Sóis ocultos e sombras dançantes traziam um clima de expectativa. Quando o último grito de guerra se calou, Jael, movida por uma determinação enraizada em sua alma, saiu de sua tenda. Com passos furtivos, ela avistou Císara, ainda furioso, fugindo sem rumo, a poeira levantando-se por detrás de seus pés apressados. O medo tornara-se uma bezerra que o aprisionava, e sua mente turvada não percebia que seu destino se aproximava. Com espírito resoluto, Jael decidiu que aquela era sua hora de agir, conforme as palavras da profetisa ressoavam em sua mente. A vitória não será de Baraque, mas de uma mulher. Assim, armada com um martelo e uma estaca, ela aguardou na entrada da tenda. Sua determinação não era sem propósito, era uma resposta ao plano de Deus. Quando Císara entrou, sua exaustão o fez confiar na mulher à sua frente. Dê-me água, implorou, olhos cerrados pela fadiga.
Em vez de saciar sua sede, Jael ofereceu-lhe leite, um gesto de hospitalidade no qual Císara não desconfiava das intenções ocultas. Deite-se e descanse, disse ela, enquanto suas mãos firmes seguravam o martelo, um símbolo da justiça divina prestes a ser executada. Císara sucumbiu ao sono, e o silêncio pairou como um manto. O campo de batalha estava longe, mas a guerra dentro do coração de Jael ardia intensamente. Em um momento que poderia mudar as eras, ela se aproximou, e, com determinação audaciosa, assentou a estaca na têmpora de Císara. O grito que não pôde ser ouvido em meio à luta agora ecoou nas análalos das divinas ações de Deus, trazendo finalmente a paz ao povo de Israel. Entretanto, a vitória de Jael não era meramente sobre um homem. Em sua entrega, ela não apenas destruiu o opressor, mas também selou o destino das promessas de Deus para sua nação. Quando Baraque chegou, ainda carregando o peso da batalha, encontrando-a junto ao corpo caído de Císara, o espanto tomou conta de sua alma. Reconhecendo o poder do Senhor que se manifestava através de mulheres, o seu coração se iluminou com reverência e gratidão. Juntos, eles exaltaram ao Deus de Israel, que não apenas levou o povo à vitória, mas também desmantelou os planos de opressão através de seu soberano desígnio. E, ao final do dia, Israel começou a desfrutar de um tempo de paz, mas a sombra de prudência pairava entre eles. O Senhor tinha revelado a sua força, mas o que mais estava por vir ainda permanecia oculto nas profundezas do futuro. Na quietude daquela noite, Débora e Baraque se reuniram novamente sob a palmeira. Ela olhou nos olhos de Baraque e disse: a mão do Senhor se moveu, mas a libertação definitiva de Israel não está completa. Uma nova missão aguarda, e as promessas de Deus ainda precisam ser cumpridas. Enquanto essas palavras escapavam de seus lábios, um sopro suave atravessou a palmeira. A inquietação no ar trazia um aviso: algo novo se aproximava. A história de Israel estava reescrita, e os planos de Deus, aunque invisíveis, se desenhavam como estrelas no céu, prenunciando um novo levante que traria não apenas libertação, mas também uma entrega profunda ao Senhor. Que se preparem, pois o chamado não termina aqui. A mente de Débora ressoava com a certeza de que o Senhor ainda tinha um plano infinito para seu povo, e as letras de seu destino ainda estavam por vir. Enquanto os primeiros raios do sol rompiam a escuridão da noite, o acampamento de Israel pulsava com a adrenalina da vitória recente. Os guerreiros ainda falavam sobre a queda de Císara, enquanto as mulheres dançavam e entoavam cânticos de louvor. Porém, em meio a esta celebração, o espírito de Débora se inquietava, pois sabia que a jornada de Israel estava longe de terminar. Reúnam-se, homens de Israel, convocou Débora, colocando-se em pé sobre uma elevação. Seus olhos se fixaram em Baraque, que estava imerso em seus pensamentos, ainda tentando compreender a magnitude do que havia acontecido. O Senhor nos concedeu uma grande vitória, mas a terra ainda clama por justiça. Os cananeus se reunirão novamente, e precisamos estar preparados. Baraque assentiu, a gravidade das palavras de Débora atingindo seu coração. O que faremos agora? Perguntou ele, a dúvida ainda pairando em sua voz. Devemos procurar os que restaram sob o domínio de Jabim, rei de Canaã. O Senhor não se limitou a apenas um triunfo, ele nos chamou a alcançar sua completa libertação, afirmou Débora com fervor. Assim, a dupla começou a organizar um novo exército, e a notícia da convocação de Débora se espalhou rapidamente. Os valentes homens de Israel, motivados pela fé que ela inspirava, se reuniram em torno dela. O sol começou a brilhar intensamente, refletindo a determinação que ardia nos corações do povo. No entanto, enquanto os preparativos prosseguiam, uma sombra se movia nas fronteiras do acampamento de Jabim. O rei, vendo a derrota de Císara, estava desesperado. A vitória deles é momentânea, murmurou ele para os seus generais. Haverá um novo ataque. Preparem-se e fortaleçam nossas defesas. A ira de Israel não nos derrotará. Entre os generais, um homem de estratégia, chamado Aros, começou a articular um plano. Devemos lançar uma emboscada sobre eles em suas rotas. Iremos explorar a fraqueza de seu novo líder. Quando eles menos esperarem, cairemos sobre eles com furor. O plano foi aceito, e Aros partiu para reunir as tropas restantes de Canaã. Enquanto isso, Débora, com sua sabedoria,
começou a instruir os israelitas. Ela falou de coragem e da necessidade de estar veloz e atento. O Senhor vai à frente de nós, mas precisamos também de fé e ação, exclamou. Certa noite, enquanto eles oravam, uma visão penetrante sobreveio a Débora. Viu uma nuvem de escuridão cobrindo a terra, um prenúncio de que uma nova prova se aproximava. O Senhor falou de sua grandeza, disse ela com firmeza. Mas preparem-se, pois um novo desafio se erguerá contra nós. Quando Baraque escutou, seu coração palpitou. Ele sabia que a confiança no Senhor o sustentaria, e se preparou para a batalha que se avizinhava. A fé de Israel estava prestes a entrar em mais um campo de prova, onde a presença de Deus moldaria seu destino, mais uma vez. Enquanto a noite caía sobre o acampamento, um murmúrio de expectativa se espalhava. Baraque assumiu sua posição diante dos homens, e com firmeza proclamou, em nome do Senhor, marcharemos contra aquela que se levanta para nos oprimir. Ele nos deu vitória antes, e ele dará novamente. E assim, a expectativa pairava no ar, enquanto as vozes dos israelitas se uniam à oração, clamando ao Senhor da guerra. O céu parecia reagir, e cada homem se tornava um pilar de esperança. Num eco do poder divino a caminho de libertação. Mas a sombra de Jabim se avolumava mais, e as promessas de Deus permaneciam entrelaçadas à fé e ao sacrifício. Débora olhava para o horizonte com a certeza de que novos milagres se aproximavam. Preparem-se, porque o momento da revelação do plano de Deus está a caminho. Ele não desiste de nós, e a vitória eterna está em seu poder. E assim, com corações dispostos, Israel aguardava o desenrolar da história que viria moldar não apenas suas vidas, mas também as futuras gerações. Que vitória Deus havia preparado! As páginas de sua aliança ainda estavam por revelar. Num novo dia que se levantava, a alvorada trouxe consigo a tensão que pairava sobre o acampamento de Israel. As palavras de Débora ressoavam na mente de cada homem que ali se encontrava. Preparem-se, repetia-se em uníssono, enquanto o exército se preparava para marchar. Débora, encarregada de ser a mensageira de Deus, sentia em seu espírito a presença do Senhor. Enquanto os hebreus se armavam e alinhavam suas fileiras, ela subiu uma colina próxima, determinada a orar e buscar a orientação divina para a batalha que se aproximava. Ao levantar sua voz em súplica, lembrou-se do que está escrito: a oração do justo é poderosa e eficaz. Tiago 5:16. Enquanto isso, no acampamento dos cananeus, a escuridão do desespero se fazia presente. Jabim observou seus generais reunidos. Estamos prontos para um golpe devastador. A arrogância de Israel será nossa armadilha, disse, sua voz carregada de desdém. Deixaremos que eles venham. No momento em que pensarem ter a vitória em suas mãos, os cercaremos e os derrotaremos definitivamente. O plano de Jabim era astuto, mas as esperanças de Israel estavam em um Deus que nunca falha. No acampamento hebreu, Baraque, ao avistar Débora descendo da montanha, sentiu uma onda de coragem fluindo através dele. Conte-nos o que o Senhor revelou, pediu ele, aproximando-se da profetisa. Débora, com olhos radiantes e coração fervoroso, declarou: o Todo-Poderoso vai na frente de nós, e a vitória nos pertence. Ouvirei a batalha, e o Senhor os entregará em nossas mãos. Certifiquem-se que cada homem está preparado e que sua fé é maior do que suas temores. A confiança dos guerreiros se reacendeu e, em resposta, ergueram suas vozes em clamor e louvor ao Senhor. A chama da unidade e fé iluminava os rostos de cada um. Vamos marchar, gritou Baraque, e como um só corpo, eles começaram a avançar em direção ao campo de batalha. No entanto, em um escuro vale, Aros e os generais de Jabim aguardavam ansiosamente. Sabiam que a oportunidade de capturar os israelitas estava cada vez mais próxima, e a escuridão de sua emboscada se manobrava com precisão. Eles se preparavam para dominar a passagem que conduzia o povo escolhido, um passo antes de alcançar sua liberdade. Mas o Senhor tinha outros planos. Débora, antes do rompimento do conflito, reuniu o povo e proclamou: escutem, homens de Israel. O Senhor já fez promessas a nossos antepassados. De Gideão a Moisés, ele nunca nos abandonou. Esta canção é nossa, vitoriosa, e ecoará em toda a terra. Então, como se o próprio céu respondesse,
relâmpagos cortaram o céu, e um estrondo ensurdecedor ecoou por todo o vale. A natureza parecia se unir à batalha que se aproximava. Os cananeus enlouqueceram com o som majestoso, confusos, se prepararam para o que temiam ser uma manifestação divina. Avancem, ordenou Baraque com fervor. O Senhor luta por nós, e hoje será um dia de libertação. E assim, no campo, o céu se tornava um campo de batalha, com o Senhor do exército dos céus vindo em auxílio de seu povo. As linhas se encontravam, e as espadas estavam prestes a se encontrar, enquanto Débora sabia que a vitória estava sendo forjada em oração e coragem. Mas um peso de pressão se acumulava ao redor da batalha do futuro. O que aconteceria quando os planos de Jabim se chocassem com o desígnio soberano de Deus? Seria esta batalha decisiva que mudaria os rumos não apenas de Israel, mas de toda a humanidade? A certeza de um poder maior que o embuste trágico se aproximava, e Débora em sua sabedoria esperava ansiosamente pela manifestação do que o Senhor tinha reservado. Neste caldeirão de fé e luta, a história de Israel ainda estava por revelar-se, e a mão de Deus estava prestes a se mover de uma maneira que poucos poderiam imaginar. A batalha estourou como um trovão, e os ecos do clamor de Israel reverberaram por todo o vale. Baraque e seus homens avançaram com coragem, enquanto a nuvem negra da emboscada cananeia pairava sobre eles. Mas, em meio à confusão, a voz de Débora se ergueu, cortando a atmosfera carregada. Lembrem-se, a batalha não é nossa, mas do Senhor. Assim, os israelitas, armados com a fé em um Deus que promete cumprir suas palavras, lançaram-se sobre seus inimigos. Com cada espada brandida e cada grito de vitória, a certeza de que a mão de Deus guiava seus passos tornou-se cada vez mais real. As tropas cananeias hesitaram, surpresas pelo espírito indomável que os hebreus levavam consigo. O Senhor, que já havia declarado vitórias em tempos antigos, estava prestes a manifestar seu poder mais uma vez. Enquanto as fileiras de Israel se entrelaçavam com as forças de Jabim, outro fenômeno se desdobrava. Nos céus, nuvens ameaçadoras se formavam, e um vento voraz começou a uivar, como se a própria criação aguardasse o comando divino. Débora, de pé em uma pedra alta, clamava em oração, buscando o favor daquele que fez os céus e a terra. Eis que a mão do Senhor se move, exclamou, e logo uma tempestade desceu sobre o campo de batalha, provocando a desordem entre os cananeus. As chuvas torrenciais, embora divinas, tornaram o chão lamacento, e as rodas dos carros de guerra de Císara afundaram na lama, tornando-os ineficazes. A confusão e o pânico se espalharam como um incêndio em palha seca. Císara, comandante do exército cananeu, ficou paralisado diante do caos que se desenrolava. Desesperado, ele abandonou seu carro e saiu correndo, tentando escapar da destruição que ele mesmo havia orquestrado contra o povo de Deus. Mas sua fuga era vã, a mão de Deus estava sobre todos os passos que ele dava. Não tenhais medo, gritou Baraque, vendo a presa em fuga. A vitória do Senhor é certa. Sigamos atrás dele, e que cada um de nós vença pela força do nosso Deus. E assim fez o exército de Israel, energizado pelo Espírito do Senhor, levando-os a perseguir o inimigo em uma corrida triunfante e implacável. Enquanto isso, Jael, mulher de Heber, cuidava da tenda. Quando Císara se aproximou, exaurido e angustiado, ela o recebeu em seu refúgio. Entre, meu senhor, não tenha medo, ela disse, mas seu coração pulsava com uma ardente determinação. Ao oferecer-lhe leite e um lugar para descansar, o mesmo que seria sua armadilha se enchia de tensão. Creem, queridos leitores, que momentos decisivos às vezes ocorrem nos lugares mais inesperados. Císara, confiando cegamente, adormeceu sob os cuidados de Jael, sem saber que ela era parte do plano soberano de Deus. Em um ato de coragem incomensurável, Jael tomou uma estaca e um martelo e, guiada por uma audácia sacrossanta, cravou a estaca na têmpora do general enquanto ele dormia. Quando a manhã surgiu, o eco da vitória se fez ouvir. A derrota de Císara representou mais do que um simples triunfo sobre o inimigo, foi um testemunho do poder e da fidelidade de Deus a Israel. A canção de vitória começou a ressoar entre os nobres, lembrando-lhes que o Senhor é um guerreiro, o Senhor é seu nome. Êxodo 15h03. Ao final daquele dia de luta e libertação, Débora e Baraque compuseram um cântico, exaltando as maravilhas do Senhor.
Por meio de uma mulher, Deus trouxe a libertação sobre o seu povo, e por meio dela, o poder do inimigo foi derrubado. Assim se iniciou uma nova era em Israel, onde jubilações ecoarão nas montanhas, e a vitória se tornará uma lembrança eterna. Mas a sombra da incerteza ainda pairava no coração de Débora. Seria apenas o início do que Deus tinha preparado para aqueles que o temem? Porque, ao olharem em direção ao futuro, poderiam vislumbrar não apenas o eco de uma batalha vencida, mas a promessa de que, na fragilidade humana, Deus sempre encontraria um caminho. Assim, enquanto os homens celebravam, a mente de Débora se questionava: o que ainda está por vir na história de Israel e qual será o papel do Senhor em nossa próxima luta? Enquanto a vitória ressoava nos corações e nas vozes de Israel, os ecos da canção triunfante se espalhavam como um perfume celestial. A terra, há muito oprimida sob o jugo cananeu, parecia respirar livremente pela primeira vez. Mas, na calma que se seguiu à tempestade, Débora tornou-se consciente de um peso inexplicável. A vitória era grande, mas a sombra de novas lutas se formava ao longe. E assim, enquanto celebravam, a profetisa dirigiu sua visão para as montanhas distantes. O Senhor, que sempre havia estado ao lado de seu povo, agora desafiava Israel a se preparar para o que viria a seguir. O Senhor fala ao meu coração, disse Débora a Baraque, que ainda se regozijava pela vitória. Os mesmos que caíram nas nossas mãos não descansarão em suas dores. Outros se levantarão, em busca de vingança. Precisamos estar prontos. As palavras de Débora penetraram o espírito de Baraque. Sem hesitar, ele reuniu os líderes das tribos de Israel e compartilhou a revelação de sua comandante. Saibam, irmãos, que a vitória se tornou nossa, mas o inimigo não esquecerá tão facilmente esta derrota. O Deus de nossas batalhas não nos abandonará, mas é nosso dever estar vigilantes. Nesse contexto, as tribos de Efraim, Zebulon e Naftali, ainda vibrantes com o poder da vitória, começaram a se organizar. Cada um compreendia que o verdadeiro triunfo não consistia apenas em derrotar um inimigo, mas em estar em constante oração e fé diante das adversidades que poderiam surgir. O significado da vitória transcendeu a luta material, era uma chamada para a sororidade e a união entre eles. Enquanto isso, Jael contemplava as montanhas de Quizã, onde as relíquias de sua vitória ainda pareciam ecoar. O peso em seu coração também crescia. Fui chamada para um propósito maior, murmurou para si mesma. O ato que realizou era não apenas um ato de coragem, mas também um testemunho do plano soberano de Deus. Ela sabia que o poder do Altíssimo podia se manifestar em momentos inesperados, através das mãos de mulheres e homens dispostos a usar. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam intensamente, Débora se retirou a um lugar de oração. Ó Senhor, quantas mais batalhas estão por vir! Ela clamou, buscando sabedoria e discernimento. Em meio ao silêncio, uma visão começou a formar-se em sua mente. Ela viu o líder cananeu Jabim, observando as derrotas de seu exército, sua face marcada pela ira e o desejo de restaurar o poder perdido. E, como resposta ao seu clamor, a voz do Senhor a alcançou de maneira serena: ainda que as forças do inimigo se reúnam, não temas, pois eu sou o seu Deus. Preparar-se é necessário, mas confie que a batalha será minha. O que você ainda não sabe é que eu levantarei um novo líder entre eles, e isso não será para a destruição de Israel, mas um chamado ao arrependimento. A profecia, como um raio cortando a escuridão, fez o coração de Débora vibrar. O que será disso, Senhor? Ela perguntou em sua mente, intrigada, mas uma certeza também surgia: as promessas do Senhor nunca falham. Diante dela, o futuro se desenrolava, prometendo não só selar vitórias, mas preparando os corações israelitas para a transformação que estava por vir. Com esse entendimento, Débora levantou-se, pronta para guiar seu povo numa nova jornada de fé. Assim, enquanto a brisa da manhã soprava suavemente, um novo desafio pairava no horizonte. A batalha vencida se tornava uma lembrança, mas a luta de fé surgia mais uma vez, proclamando um novo convite ao relacionamento com Deus. Que preparações e alianças haveriam de ser feitas na próxima etapa? Em meio ao dilema de Israel, surgia uma pergunta mais profunda: o que seria necessário para permanecer fiel àquele que sempre fidelizara seu povo?
Enquanto o sol se erguia, lançando raios dourados sobre as montanhas de Canaã, a atmosfera estava carregada de expectativa. As tribos de Israel, energizadas pela recente vitória, buscavam nas próprias tradições e nos relatos dos anciãos a força para se unirem em clamor. Débora, ainda com o peso da visão provocante, sentia a luta que se aproximava como uma sombra. Nos dias que se seguiram à celebração, a paz que haviam conquistado era menos uma realidade e mais uma promessa que flutuava incerta. Cada manhã trazia novos rumores de que os cananeus, sob a liderança de Jabim, estavam reunindo forças em segredo. A determinação de Baraque, em reunir os líderes e as tribos, era visivelmente combativa, mas nas mentes e corações de muitos permanecia a dúvida: Deus será conosco novamente? Débora, em seu papel de profetisa e juíza, começou a convocar a nação a se humilhar e buscar o Senhor. Em cada reunião, ela proclamava: confiem no Senhor. Ele é a força de nosso braço e a luz de nossos caminhos. Se permanecermos juntos em oração e fé, a vitória do Altíssimo será nossa. Um dia, enquanto as palavras de Débora ecoavam entre as tribos, um homem chamado Gedeão, um jovem dos mais humildes de Manassés, levantou-se. Quem sou eu para acreditar que nosso Deus ainda luta por nós? Disse ele, os olhos mirando o chão, cheio de insegurança, mas a voz firme. Nossa nação é pequena, e perdemos muitos diante de Císara. Pode Deus fazer-nos vencer novamente? Débora, percebendo a incerteza e ao mesmo tempo a centelha de fé que começava a ressurgir no coração de Gedeão, respondeu: o Senhor usa os humildes como instrumentos. Não é o seu poder, mas a obediência a ele que trará libertação. As palavras de Débora ressoaram, e, a partir daquele dia, uma janela de esperança se abriu no coração do povo. Eles começaram a se reunir, orando e insistindo em buscar a direção e a intervenção do Senhor. Um novo plano se formava, enquanto o clima de preparação se espalhava, homens e mulheres clamavam juntos, pedindo que a misericórdia divina lhes fosse concedida mais uma vez. Os vassalos de Jabim, ao mesmo tempo, murmuravam entre si que a derrota de seus guerreiros não era o fim, mas o início de sua batalha pela devolução do que havia sido perdido. O urro da guerra se preparava para retornar. Numa noite iluminada apenas pela lua, Débora teve um sonho incrível. Em meio a figuras dançantes de luz, ouviu uma voz como um trovão forte: prepare a nação, pois uma nova era se aproxima. Eu levantarei Gedeão entre eles, e aquele que é o Jeová dos exércitos entrará em luta por vocês. O que parece pequeno será usado para grandes feitos. Ao acordar, Débora registrou as palavras em seu coração. Ela sabia que, assim como a tempestade se segue à calmaria, novos desafios estavam à espreita. Com isso, ela convocou todos para um momento de autoridade e fervor. Gedeão, é você quem Deus levantará. Anunciou. A multidão murmura, encantada e aterrorizada, pois uma escolha se desenhava: confiar nas promessas de Deus ou ceder ao temor da opressão. Noite após noite ele nos sustenta, e hoje a gargalhada da vitória nutre nossa esperança. Essa mensagem imbuída de poder e temor reverente ecoava por toda a nação. No entanto, nem todos estavam dispostos a abraçar a promessa divina. As vozes de dúvida ainda sussurravam nas sombras. O que deveria ser um tempo de unidade e fé era também um campo de batalhas internas e as divisões começavam a surgir cada vez mais entre as tribos. Enquanto todo Israel se preparava para a nova lideração, emerge uma verdade inquietante: o que realmente tornará seu povo fiel ao propósito de Deus em tempos de prova? As decisões que tomariam agora poderiam traçar não apenas o destino de uma nação, mas o desenrolar do plano soberano que transcenderia gerações. Convencidos de que Deus estava prestes a agir, a nação adensava-se sob o peso da expectativa. No entanto, cada coração pulsava com um dilema profundo: o caminho da aliança demandava coragem, e a prova da fé se avizinhava. Como Gedeão lideraria essa transformação? E acima de tudo, qual seria o desfecho do plano de Deus que se desenrolava à vista de todos? A aurora daquele novo dia trouxe consigo uma inquietude palpável. Enquanto os primeiros raios de sol filtravam-se entre as colinas, Gedeão despertou com o peso da responsabilidade pesando sobre seus ombros. Tinha ouvido as palavras de Débora, mas também as vozes do temor ecoando em seu coração.
Com determinação silenciosa, ele se vestiu e partiu para um lugar afastado, buscando solidão e direção. Na intimidade da natureza, ele se prostrou e clamou a Deus: Senhor, se realmente tu estás comigo, mostra-me um sinal. Se é tua vontade que eu lidere teu povo, faz com que este velo de lã que coloquei no chão esteja molhado de orvalho, enquanto tudo ao redor permanece seco. E assim, ele lembrou-se das promessas feitas aos antigos, esperando que seu clamor não fosse em vão. Na manhã seguinte, ao acordar, Gedeão encontrou o velo tão úmido que poderia espremer água dele, enquanto o chão seco se estendia ao seu redor. Contudo, a dúvida ainda se aninhava em sua mente. Por isso, em humildade, pediu ao Senhor para fazê-lo novamente, mas dessa vez que o velo estivesse seco e a terra ao redor cheia de orvalho. E assim, Deus mais uma vez respondeu à sua petição. Consolidado na fé, Gedeão voltou a seu povo, agora com coragem renovada, mas não sem hesitações. Ao reunir os líderes das tribos, seus olhos refletiam um brilho de determinação, mas também de angústia. Ele disse: Irmãos, o Senhor nos chamou para a batalha. Ele se manifestou em poder, e sua palavra nos assegura a vitória. Mas que todos saibam que, por onde formos, dependeremos completamente de sua graça. A convocação de Gedeão atraiu muitos, mas não todos. A incerteza permanecia, e alguns começaram a falar: o que pode um homem tão humilde fazer por nós? O que há de especial em ir à guerra sob a liderança de alguém que não é dos grandes? Mas, à medida que os dias avançavam, a multidão começou a se reunir em torno de Gedeão, gerando um exército que, mesmo se constituindo de homens simples e dos mais humildes, mostrava-se disposto a lutar. Débora, arrependida, mas esperançosa, ergueu suas mãos ao céu e intercedeu pelo povo. Ó Senhor dos exércitos, que o teu poder esteja sobre Gedeão e sobre cada um que se ajuntou a ele. Enquanto as tribos clamavam em unidade, as vozes dos filisteus e de Jabim se tornavam mais audíveis, cheias de desafio. Quem é esse Israel que se atreve a erguer sua voz contra o nosso rei? Tem certeza de que a mesma sorte não os aguardará? Zombaram. Mas, ao ouvir tais palavras, Gedeão permaneceu em sua nova centralidade como um farol de esperança. Na calada da noite, os altos feitos de Deus começaram a ser falados entre o povo. Os rumores sobre a misericórdia de Deus reforçavam a fé, cada vez mais crescendo na alma de quem desejava ser parte do testemunho divino. O clamor da nação se intensificava, as orações subiam às alturas na expectativa. Em um momento de coletividade em frente à tenda de Débora, o Senhor revelou que a vitória viria não pela força do exército, mas malhou pela sua própria mão. Gedeão ouviu não somente os sussurros dos guerreiros, mas também as promessas de um denominado futuro. Então, como um eco distante de um grande matador de feras, ressoou uma pergunta fervente no coração de Gedeão e de seu povo: o que é mais forte? O medo do homem ou a soberania de Deus? O que pode desviar o plano dele feito em moldes de amor e justiça? Com essa questão, o movimento das almas se intensificaria. Pregava-se esperança e se afirmava o propósito de Deus no afunilamento da luz nas trevas. Contudo, nas entrelinhas do clamor, uma verdade inquietante pulsava: qual será o custo da obediência? As respostas estariam por vir na tormenta que se adivinhava. E assim se ergueria a batalha, não apenas contra homens, mas contra as forças que vinham contra a aliança edificada. E no horizonte, onde os desafios se tornavam mais escuros, o céu ainda ressoava. O desígnio soberano de Deus se desenrolava, preparando o caminho para o cumprimento de suas promessas: eu serei o seu Deus e vocês serão meu povo. O que ainda se descortinava na história regional de Canaã? Somente o tempo e a coragem de Gedeão revelariam o desfecho da batalha mais intrigante que se avizinhava. As noites tornaram-se longas e insones para Gedeão, e para aqueles que o acompanhavam. Sob as estrelas que testemunhavam o clamor do povo de Israel, um sentimento de expectativa fervia em seus corações. As palavras de Débora reverberavam como um eco profundo: Deus levantará um libertador, e derrotará Sísara de maneira miraculosa. Com determinação, Gedeão decidiu que a hora de agir estava próxima. Convocou o povo a reunir-se em um lugar elevado, onde podiam ver o campo que se estendia até o horizonte, onde os exércitos se preparavam para a batalha. Ele se pôs diante deles,
revestido de um fervor que só a mão de Deus poderia proporcionar. Ó israelitas, começou Gedeão, a voz firme e forte, vocês não foram chamados para o temor, mas para a vitória. O Senhor já nos disse que a batalha não é nossa, mas dele. Hoje veremos a salvação do Senhor e testemunharemos sua mão poderosa. Cassiopeia e os outros, inquietos, trocavam olhares ansiosos. Mas o espírito de unidade começava a tomar forma. Vamos, então. Se for a vontade do Senhor, lutaremos juntos. Gritou um dos homens, a coragem pulsando em cada palavra. A multidão se erguia, e a fé começava a ser esculpida em rostos outrora marcados pelo medo. Naquele mesmo dia, antes do amanhecer, Gedeão buscou a confirmação do Senhor por meio da oração. Ele se ajoelhou, as palmas unidas, e clamou: Senhor, se tu estás de fato conosco, guia-nos nesta batalha. Eu te peço um último sinal, que a vara da minha mão produza uma luz que ilumine nossas almas. Assim que proferiu as palavras, uma brisa suave, quase como um sussurro divino, atravessou o acampamento, e uma chama irrompeu sob a vara que ele segurava. Era uma luz tão intensa que todos que estavam ao redor puderam ver seu brilho. É Deus! É Deus que está entre nós! Exclamaram os guerreiros. Gedeão, fortalecido, compreendeu que era mais do que um líder, tornará-se um mensageiro da vontade do Altíssimo. Assim, ele convocou o seu exército novamente, despertando a coragem que estava escondida e prometendo a vitória através da crença inabalável em Deus. Mas enquanto Gedeão se preparava, o exército de Sísara, robusto e imenso, se movia com audácia. Os filisteus acreditavam que a vitória era inevitável, que aquele pequeno grupo de hebreus não poderia oferecer resistência. Contudo, ao se aproximarem do campo, algo extraordinário ocorreu. Nuvens escuras começaram a se formar, e trovões ecoaram no céu. Assistindo a tempestade se aproximar, Gedeão sentiu seu coração palpitar. Senhor, que isto seja uma prova de teu poder. Ele percebeu que a guerra não se travava apenas entre homens, mas também contra forças invisíveis que desafiavam a aliança de Deus com Israel. Então, um grande estardalhaço se levantou. As vozes do exército de Sísara tornaram-se confusas, e muitos, aterrorizados, começaram a correr. É o poder do Senhor! Gritou Gedeão, e a multidão, finalmente tomada pela coragem, avançou com base na firmeza da promessa de Deus. Os israelitas, em união, combateram como um só corpo. O medo havia sido substituído pela busca da vitória, enquanto o céu se abria e relâmpagos brilhavam, refletindo a batalha que não era apenas física. A unção do Senhor acompanhava cada movimento, cada golpe. À medida que a luta avançava, os filisteus viam-se em desordem. Nas profundezas de cada coração israelita, uma certeza brotava: Deus estava lutando por eles. O que antes parecia uma rebelião sem esperança agora tornava-se um testemunho poderoso da fidelidade divina. Com a glória de Deus pairando sobre o campo, o plano soberano apontava para algo além da mera batalha. E com cada grito de vitória, as palavras de Débora ressoavam em cada alma: em um dia como este, a terra será restaurada. Gedeão, erguendo seu olhar ao céu tempestuoso, sentiu uma nova determinação. O que outros não sabiam, ele compreendia: a verdadeira batalha estava apenas começando. E assim, enquanto as nuvens se espalhavam e o sol começava a romper pela primeira vez, uma nova revelação se desenrolava no plano de Deus. Está chegando o momento em que um novo juiz surgirá, não apenas para libertar, mas para cumprir sua aliança eterna. As palavras flutuavam no ar, como uma promessa que aguardava tempo para se manifestar. Enquanto a brisa fresca da manhã soprava sobre o acampamento de Israel, os corações estavam em um estado de fervor, preparados para o que viria. Débora, com sua sabedoria e discernimento, se movia entre as fileiras, instigando fé e coragem em cada homem que a cercava. O Senhor está conosco, e hoje veremos sua salvação. Proclamava com firmeza, sabendo que cada palavra era um eco das promessas divinas. Baraque, ao seu lado, sentia a responsabilidade sobre seus ombros, mas o chamado de Deus reverberava em sua mente, alimentando sua determinação. As tropas de Sísara, seguras de sua superioridade, começavam a se mover em direção ao campo, confiando em sua armadura e em seus carros de guerra.
Mas o Senhor tinha um plano que ultrapassava a inteligência humana e que se desdobraria no tempo certo. Gedeão, agora ungido pelo Espírito de Deus, convocou seu exército para que ocupasse suas posições. "Esta batalha é do Senhor!" gritou ele, sua voz acarretando um chamado à unidade e à adoração. Naquele momento de preparação, uma nuvem espessa de expectativa pairava no ar, os guerreiros sentiam a presença do Altíssimo. Débora se retirou para orar, buscando conexão com o céu. Ela sabia que a história da salvação de Israel não estava apenas em derrotar um inimigo, mas em restaurar a comunhão entre Deus e seu povo. A intercessão fervorosa ecoava como um clamor ao Altíssimo, enquanto na sua mente, imagens de antigos profetas e juízes despontavam. "O Senhor levantará um novo líder", murmurou ela, reconhecendo que os planos divinos eram mais profundos do que qualquer guerra. Com o primeiro clarão do dia, a batalha teve início. Baraque liderou o avanço, e os homens, afinando suas vozes em cânticos de guerra, iniciaram a marcha. No campo do inimigo, Sísara, completamente despreparado para a determinação que os israelitas traziam, sentiu a tensão aumentar. As palavras de Jabim ecoaram em sua mente: "A vitória é nossa." Mas o que ele não sabia era que a história de Israel estava sendo redefinida. A batalha estourou com intensidade, aço contra aço, e o caos tomou conta. Mas, no coração da luta, um essencial elemento era desconhecido para os israelitas: os céus estavam se movimentando em seu favor. Relâmpagos dividiram o céu, ecoando com um som tão profundo que pareceu ressoar nas próprias fundações da terra. A confusão tomou conta do exército inimigo, que, aterrorizado, não conseguia distinguir entre amigo e inimigo. E enquanto os israelitas lutavam como um só corpo, Débora viu a oportunidade de um novo ato. "Levante-se, Baraque!" exclamou. "Agora é a hora de perseguir Sísara. O Senhor os entregou, e essa não é uma mera vitória, mas um ato de libertação." Baraque, guiado pela voz de Débora, impulsionou seus homens para buscar o comandante cananeu. A determinação invadiu a atmosfera mais uma vez. Deus estava lutando ao lado de seu povo. Enquanto as tropas de Israel avançavam, partículas de luz e glória pareciam cercá-los. Cada golpe era uma demonstração do poder divino. Gedeão, agora reconhecido por seus homens como um líder valente, viu o exército inimigo se desmoronando sob a pressão. As estratégias de Jabim estavam se dissolvendo como névoa ao amanhecer. Mas em meio à alegria da batalha, um pensamento perturbador pairava na mente de todos: e se a vitória não for duradoura? E se outros inimigos surgirem? O futuro da nação dependia não apenas da luta atual, mas da preservação da aliança com Deus. Assim, enquanto a poeira da batalha se assentava e o silêncio se fazia necessário para refletir sobre o que vinham de enfrentar, Débora buscou pela reconciliação entre seu povo e o Senhor. "Estamos aqui, Senhor, gratos pela vitória, mas quais são os teus planos? O que vem após esta luta?" Os céus ressoaram novamente, e ela ouviu o eco do Senhor: "A batalha é apenas o início de uma aliança que estarei estabelecendo. O que virá em seu caminho moldará não só a sua história, mas será para gerações vindouras." E assim, com um pesado coração, Débora se virou para o povo de Israel: "Irmãos, o Senhor não apenas nos deu vitória, mas Ele está diante de nós, chamando por uma aliança renovada. O futuro trará mais batalhas, mas cada uma será uma oportunidade de experimentar a graça e o poder de Deus." Enquanto um espírito renovado se reabastecia entre eles, os israelitas estavam cada vez mais conscientes de que a história não seria apenas sobre triunfos, mas sobre a esperança constante em meio às provações. E assim, o plano soberano de Deus se estendia além da batalha, aguardando para ser revelado nas próximas etapas da jornada de fé do seu povo. Com olhos fixos no horizonte, Débora sabia em seu espírito que uma nova era havia começado, uma era de testes e triunfos, onde cada conquista seria um passo mais próximo do cumprimento das promessas divinas. E no âmago de sua essência, a certeza pulsava: a obra do Senhor não se limita ao que vemos, mas está entrelaçada nas tensões de uma fé que está prestes a florescer.